galera, terceiro. Bom, resolvi fazer esse vídeo de revisão de todo o assunto que a gente viu até aqui de geografia, que eu vou passar a primeira lista de exercícios para vocês. Então eu espero que todos façam, porque as atividades que às vezes eu peço, alguns deixam de fazer, então é importante pelo menos ter nota nessa, tá? O assunto que a gente está vendo é regionalização. Regionalização significa dividir o espaço geográfico por meio de características em comuns. Então, você vai dividir um espaço, você vai chamar de região aquilo que possui característica em comum com alguma outra região, né? Então, por exemplo, os continentes. Os continentes, eles são um exemplo de regionalização física, né? O que é regionalização física? Então, houve um estudo de vegetação parecida, clima parecido, placas tectônicas, relevo, solo, e daí foram divididos em 6 continentes, né? O nosso planeta. Essa divisão, ela mostra pra gente o quê? Que você pode agrupar, né, regiões, você pode juntar espaços geográficos, desde que eles tenham semelhanças entre si, tá? E são vários exemplos que a gente tem de regionalização. Daí, alguns exemplos que a gente trabalhou, né, foram da regionalização física, que é esse de continente, regionalização histórica, regionalização político-econômica, regionalização sustentável, regionalização econômica. Então, são vários exemplos que a gente pode dar para isso. E é só um pouquinho, porque regionalização acontece todo dia, né? Todo dia existem pessoas que acabam dividindo espaços, porque esses espaços têm alguma coisa entre si, tá? Então, o exemplo que eu dei de regionalização física é esse de continentes, né? Então, são características em comuns ligados à geografia física, que é o clima, relevo, vegetação, solo, placa tectônica. Aí a gente tem a regionalização histórica. O que é regionalização histórica? A regionalização histórica, ela é classificada conforme a ocupação histórica de espaços geográficos, né? Então, por exemplo, antigamente, quando ainda não tinha essa classificação de continente, os países eles eram chamados de Velho Mundo, Novo Mundo ou Novíssimo Mundo. Velho Mundo, Europa, África, os países que já eram conhecidos, tá? Novo Mundo, os países que foram descobertos entre aspas, porque os índios já estavam aqui, né? Mas foram descobertos pelos europeus, e daí a gente chama essa região de Novo Mundo, tá? Novo Mundo aqui na América do Sul, descoberto por Pedro Álvares Cabral, Brasil, tem Cristóvão Colombo, então são as Américas, tá? E Novíssimo Mundo é a Oceania, Austrália, né? Que foram países que foram descobertos depois ainda, pelos europeus. Como a gente sabe que existia um eurocentrismo, né? Então os europeus conquistavam novas terras, os europeus descobriam novas terras, dominavam, exploravam. Então, eles mesmos que deram essa classificação, tá? E daí a gente tem a regionalização político-econômica. A regionalização político-econômica, a gente pode usar como exemplo os termos dados na Guerra Fria, né? Então, na Guerra Fria, os países, eles disputavam o poder entre eles, né? Estados Unidos, de um lado, capitalista, e União Soviética, Rússia, hoje, de outro lado, socialista. E essa disputa de poder, enfim, ela criou algumas designações, né, que eles davam para as regiões naquela época. Então, eles classificavam os países em países de primeiro mundo, que eram os capitalistas, aliados aos Estados Unidos, países de segundo mundo, União Soviética, ou países socialistas, aliados à Rússia, e os países de terceiro mundo. Os países de terceiro mundo eram aqueles que ficavam isentos nessa disputa, né? Então, assim, regiões mais pobres, regiões que ainda estavam tentando se desenvolver, tá?
Com o fim da Guerra Fria, né, então os Estados Unidos acabam ganhando essa hegemonia que ele tem até hoje e acontece uma nova reclassificação, né, essa nova classificação aí de regiões, aí não existe mais esses termos de primeiro, segundo e terceiro mundo, principalmente com o fim da União Soviética, então não tinha mais essa coisa de segundo mundo, e daí os países eles passam a ser divididos em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Então, por um critério político-econômico, existiam os países mais ricos, desenvolvidos, e os países emergentes, né, que estão tentando crescer e enriquecer mais, que são os países subdesenvolvidos, tá? Aí também tem o exemplo de regionalização econômica, por exemplo, o IDH. O IDH mede o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, a qualidade para viver num país, quanto que as pessoas ganham, isso é regionalização econômica, porque você está classificando aquele espaço por meio de análise econômica dele, tá? E também a gente tem o PIB, né, que é a soma do produto interno bruto de um país. Então, o que o país produziu, quanto ele produziu. E por último, tem a regionalização sustentável. A regionalização sustentável, ela vem dessa preocupação de líderes, presidentes, ministros de meio ambiente com o meio ambiente, né, com o que a gente está fazendo com o planeta. Então, assim, desenvolver um país sem destruir esse país. Essa é a questão principal. E aí, um exemplo que a gente pode dar de regionalização sustentável são os acordos de redução de emissão de CO2, por exemplo, no planeta. Então, a gente tem o protocolo de Kyoto, a gente tem a ONU também como uma organização forte de preocupação com o bem-estar e outros exemplos que a gente pode dar. Bom, espero que vocês tenham entendido o conceito de regionalização. Eu vou passar uma lista de exercícios agora, né, sobre isso. Qualquer dúvida é só me chamar no privado, que daí eu tiro, né, as dúvidas de vocês e a gente conversa um pouco mais, tá bom? Bom exercício!